Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou cumprimentando assim porque não sei o horário que vocês vão estar vendo esse vídeo, né? Então vamos fazer assim. Então vamos lá, né? Estamos trabalhando com radiciação, ou raiz enésima de um número, né? E agora vamos falar sobre as propriedades da radiciação, né? Ou das propriedades dos radicais, também pode ser, né? Mas antes vamos dar uma relembrada do o que é esse símbolo, né? Que eu deixei ali bem visível para vocês, né? Onde o radical, né? Ele é representado por essa chave, né? O índice é o nosso x, o r é o nosso radicando e a nossa raiz é o resultado que nós vamos encontrar ao retirar ou ao resolver aquele radical ali, ok? Vamos lá então para a explicação? Então, o que é radiciação, né? É a forma de conhecermos a raiz de um determinado número, ou seja, é a operação inversa da potenciação. Mas o que é operação inversa? Dentro da matemática, a gente tem a adição, que é a operação inversa da adição é a subtração. O mais é o menos, né? A divisão, que a sua operação inversa é a multiplicação, e vice-versa, né? Na multiplicação é a divisão. E quando a gente trabalha com a potenciação, a operação inversa da potenciação é a radiciação, assim como a operação inversa da radiciação é a potenciação. Então, ali dentro da nossa raiz, eu coloquei um número, né? Raiz quadrada de 16. Por que que ela é quadrada? Porque quando não aparece aquele nada em cima da nossa chave, lá da nossa raiz, quer dizer que ela é quadrada. Então, se ela é quadrada, ela é raiz exata, né? Então, uma raiz exata de 16. Isso quer dizer que um determinado número multiplicado por ele mesmo vai ser igual à raiz de 16. E ali nós já demos o nosso resultado. Até aqui, ok. Nada de novidade para gente, né? Já que estamos falando sobre tudo um pouquinho, vamos relembrar os símbolos, né? O símbolo da radiciação. Ele é reconhecido e a gente vai encontrar sempre desta forma, né? Onde raiz de n é sobre x, né? Raiz de n de x, né? E como que a gente define? Onde o n é o nosso índice do radical. Indica quantas vezes o número que estamos procurando foi, né? Multiplicado por ele mesmo, tá? X é o radicando, indica o resultado da multiplicação do número que estamos procurando por ele, né? Por ele mesmo, né? Ou seja, quando não aparece nenhum valor no índice do radical, temos raiz quadrada, como está o exemplo ali do lado, né? Seu valor é igual a 2, né? Raiz quadrada, vocês lembram, né? Que é igual a 2. Quando o índice for 3, teremos uma raiz cúbica e assim por diante. Eu dei dois exemplos ali, né? Raiz cúbica de 27, né? Lê-se raiz cúbica de 27, raiz quinta, né? De 32, como está escrito ali passo a passo. Quando decompomos um número em fatores primos, podemos ter dois tipos de raízes quadradas. As raízes quadradas exatas, que foi igual aquele exemplo que eu dei lá, né? O que são raízes exatas? São aquelas raízes que são exatas e geralmente elas são quadradas. Como é que funciona? É a raiz, por exemplo, de 2, né? Que é uma raiz exata, né? De 4, na verdade, né? Raiz de 4, raiz de 9, raiz de 16, raiz de 25, raiz de 36, raiz de 49, são todas raízes exatas, porque o nosso resultado vai ser ele por ele mesmo somente duas vezes e vai me dar exato um resultado. E vou ter também raízes quadradas não exatas. O que significa isso? São quando um número inteiro fatorado não é um quadrado perfeito, resultando num número decimal ou numa raiz quadrada não perfeita, né? Por exemplo, ali eu deixei um exemplo para vocês entenderem o que significa. Isso tudo vocês já viram no 8º ano e a gente só está revisando tudo que vocês já viram, ok? Vamos dar continuidade.
Raiz enésima de um número real. Então, vamos relembrar o que a gente estudou na última aula, né? O que são raízes enésimas de um número real? Eu dei dois casos. O primeiro caso, quando o índice par, né? Radical não pode ser o radicando não pode ser negativo. O número que tiver dentro da nossa raiz, do nosso radical, não pode ser negativo. Não existe raiz de um número negativo com índice par. Tá ali me dizendo, tá? E ali estão dois exemplos que eu dei para vocês que estão dizendo o porquê que não existe. Porque quando eu for fazer a potenciação, número par, se o meu índice, se o meu radicando é negativo, não tem. Eu vou fazer a regra de sinal e ele se tornará positivo. Então, não existe. Até aqui, ok, né? E o meu segundo caso seria quando o índice é par, né? Observe neste caso que o radicando pode ser positivo ou negativo. E dali tá os exemplos que a gente já deu. Esses exemplos são os mesmos que a gente utilizou na última aula, tá? Então é a mesma coisa. Peguei o que vocês já estavam usando, então é a continuação, né? Importante, né? Observe a diferença. Menos raiz quadrada de 9 é igual a menos 3. Agora, não existe raiz quadrada de menos 9. Não existe, não é definido no campo dos números reais, tá? Até aqui, ok também. Então, vamos para as propriedades, então. Falamos um pouquinho de cada coisa. Nossa primeira propriedade. Quando o índice do radical e o expoente do radicando forem iguais. Quando eles forem iguais, o que podemos fazer? Fazer uma simplificação, ou como fica mais fácil para vocês entenderem, vamos cortar, né? Porque eles são iguais e eu mantenho daí a nossa raiz direta. Essa propriedade é só isso, tá, gente? Vamos para a próxima propriedade. Nossa segunda propriedade. Multiplicamos o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número não nulo, não pode ser zero, né? O radical obtido será equivalente ao radical inicial. Como que funciona? Se eu tenho uma raiz de n sobre a, né, na m, como que eu faço então? Se eu multiplicar, eu peguei como exemplo ali, ó, raiz quadrada de 7 sobre 3, né? Então, 7 elevado a 3. A gente sabe que se a gente tirar aquele 7 do radical ali, vai se tornar em potência. Então, o expoente que está junto ao 7 fica em cima e o índice fica embaixo. Então, vai ficar 7 sobre 3 na 2, né? 7 sobre elevado a 3 meios, né? Como que eu faço? Eu vou usar o menor número, eu tenho que multiplicar os dois números os dois por ele mesmo. Então, se eu multiplicar 3 vezes 2 é 6 e 2 vezes 2 é 4, né? Então, cheguei na minha raiz. Vai ficar raiz quarta de 7 elevado à nona potência. O que quer dizer isso? Que essa raiz que eu iniciei, que eu achei agora, é a mesma, ela equivale, ela é igual à raiz quadrada de 7 elevado à terceira potência. Até aqui, ok, né? Mais uma propriedade pronta. Vamos para a próxima. Terceira propriedade, então. Dividimos o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número, não nulo, também não nulo, tá? O radical obtido será equivalente, será igual ao radical inicial. O nosso radical inicial, ali no nosso exemplo, vamos direto no exemplo, raiz quarta de 7 elevada à sexta potência. Nesta propriedade, sempre vai dar de dividir, tá? Vocês vão ver que a gente sempre vai conseguir dividir. Neste caso, a minha divisão é por 2. Então, raiz quarta de 7 elevado a sexta potência, se eu tirar da raiz, vai ficar 7 elevado a 6 quartos, né? Que eu dividindo os dois, né? Ou simplificando, se vocês acharem melhor, por 2 vai dar 7 elevado a 3 meios, né?
que eu não botei ali, mas que a gente já sabe, e vamos transformar em forma de raiz, que vai ficar raiz quadrada de 7 elevado à terceira potência. Eu repeti porque a nossa ideia é que vocês entendam. Quando tem a raiz e não aparece o nosso índice é 2, tá? Então, novamente, raiz quadrada de 7 elevado à terceira potência. Até aqui, ok, certo? Vamos para a quarta propriedade. A raiz de um produto é igual ao produto da raiz de seus fatores. Este daqui é bem fácil, bem simples, é só a gente entender. Vou direto no exemplo. Raiz quarta de 7 vezes 5, que é igual a raiz quarta de 7 vezes raiz quarta de 5. Ela pode ser feita dessa forma. Ou a forma inversa. A forma inversa é porque ela pode já estar separada e a gente ter que juntar. E às vezes, quando a gente junta, dá certo de a gente resolver a raiz, tá? Então vamos lá. Raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 8. Se eu fosse resolver, eu não iria conseguir. Que é igual a raiz quadrada de 2 vezes 8, que é igual a raiz de 16, porque 2 vezes 8 é 16. Raiz quadrada de 16 é 4. Neste caso, a gente conseguiu resolver. Até aqui, ok, né? Nossa quinta propriedade. A raiz de um quociente é igual ao quociente das raízes de seus fatores. Eu coloquei as duas fórmulas ali porque vocês podem encontrar das duas fórmulas, tá? Dos dois jeitos. Então, as duas estão colocadas. E eu dei um exemplo, né? Que raiz sexta de 3/4, ela é igual a raiz sexta de 3 sobre raiz sexta de 4. E ele pode pedir o contrário. Eu posso ter ele já resolvido e querer ter ele separado nas raízes, nas frações, e eu ter que juntar, né? Então, vai ficar raiz terceira de 3 sobre raiz terceira de 4, que é igual a raiz terceira, ou raiz cúbica, né, sobre 3/4, né? Fica mais fácil assim. Não deu de novo. Sexta e última propriedade, então, né? A raiz de uma raiz pode ser representada por um único radical, em que o índice é igual ao produto dos índices das raízes iniciais. Então, o que a gente tem que fazer? Se eu tenho raiz cúbica de raiz quadrada de 2, eu posso multiplicar os meus índices e manter uma só raiz, tá? Como que eu faço? Então, vai ficar 3 vezes 2, né? Como o meu índice, né? Raiz de 2, que é igual a raiz sexta de 2, né? Tanto o primeiro exemplo quanto o segundo exemplo segue a mesma coisa. Quando não aparece nada no meu índice lá, a gente sabe que é 2. Então, raiz quadrada de raiz quinta de 8 é igual a raiz décima de 8. É a mesma coisa, certo? Essa seria a última propriedade. E agora, então, sabermos, né, se vocês conseguiram, se vocês entenderam, se vocês vão conseguir resolver. Eu deixei 2 exercícios. O primeiro exercício, vocês vão ter que aplicar as propriedades. Bem simples, bem fácil, bem pequenininho. E o segundo exercício, eu quero que vocês façam um exemplo de cada propriedade que a gente acabou de estudar. Mas não pode ser aqueles mesmos exemplos que eu dei para vocês agora. Quero exemplos diferentes. Façam um exemplo de cada no seu caderno, ok? E me mandem. Tá ok, galerinha? Dúvidas, né? Estou à disposição, a hora que precisar. Ao término da atividade, envie uma foto do exercício feito, né? Outra coisa, já vou pedir novamente para vocês. Por favor, coloquem pelo menos o nome de quem fez a atividade e me mandou a foto, porque a professora ainda não gravou o nome de todos vocês, foi muito pouco tempo para a professora gravar. Então, eu preciso que vocês me mandem a foto de quem fez o nome de quem fez a atividade. E mais uma coisa, antes que vocês venham me perguntar, sim, precisa sim fazer no caderno, copiar no caderno. Copiem tudo no caderno, porque vocês precisam ter esse conteúdo. Certo, galerinha? Bom estudo a todos.
né? Um bom estudo a todos, né? E que vocês consigam resolver bem tranquilamente depois dessa aula que a gente teve. E para nós finalizarmos, vou deixar uma charge, né? Quando minha mãe me ensinou a tabuada, né? Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 5. 2 vezes 3. Eu faço isso com vocês lá dentro da sala de aula, vocês lembram? Certo, galerinha? Só pra gente rir um pouquinho. Um beijo no coração de vocês.